bailes da vida ou num bar em troca de pão. Que muita gente. Olá, estamos no teatro em Três Rios. Todos sabem o que é ser artista? Artistas são aqueles que praticam as artes. As artes foram classificadas como 7. São elas a música, a dança, a pintura, a escultura, o teatro, a literatura e, a partir de 1911, passamos a ter o cinema como a 7ª arte. Como vimos, o teatro é considerado como a 5ª arte. Para representar o teatro, escolheram 2 máscaras gregas, que simbolizam o drama e a comédia. Com a roupa encharcada, a alma repleta de chão. A arte da interpretação teatral é bem antiga em nossa cidade. Nós temos notícias da chegada dos chamados circos de cavalinhos, desde o final do século XIX por aqui. Por aqui passaram circos famosos como o Circo Albano Pereira, o Circo Savala, o Circo Nerino. Eles traziam artistas, mágicos e palhaços para divertir a população. Estes circos normalmente tinham pequenos teatrinhos que precisavam de figurantes, cúmplices nas mágicas. E o distrito de Entre Rios já tinha o seu grupinho especialista nestas participações. Finalmente, um senhor chamado Eupídio Guilherme, que tinha o apelido de Dote, mandou construir um prédio, onde hoje existe um posto de gasolina, lá na Avenida Condessa do Rio Novo. Lá, o seu Dote instalou a Sociedade Musical Henrique Mesquita. No clube, lá por 1904, começaram a organizar reuniões e também um palco improvisado foi colocado. Algumas pessoas mais talentosas levavam ali algumas peças de teatro. A Escrava Isaura, a Cabana do Pai Tomás. Além disso, eles organizavam saraus. Sarau também é conhecido como serão. É uma festa literária noturna ou um concerto musical realizado nas casas, nos teatros ou estabelecimentos noturnos. Não se esqueçam de que naquele tempo não tinha televisão. O sarau é um momento de encontro das grandes artes. Nesse encontro acontecem leituras de textos literários, interpretações teatrais, declamações de poemas e apresentações musicais. Em 1911, o senhor Antônio Pereira Lopes fez uma casa de espetáculos. A princípio ela se chamava Cine Teatro Sul-América e depois Cine 1º de Maio. Essa casa ficava onde hoje existe o edifício Santa Etienne. Lá, o povo de Entre Rios viu grandes cartazes da época. A Viúva Alegre, Rosas de Nossa Senhora, Tosca, Amor de Perdição e muitos outros, grandes clássicos da arte dramática no mundo. As atividades infantis eram organizadas pela professora Eurídice Ferreira, que ensaiava as crianças para os espetáculos. Eram espetáculos artísticos direcionados às crianças. Em 1913, o seu Vicente Dias, que era proprietário da confeitaria Guarani, era o ponto mais chique da cidade. Ficava lá na Avenida Condessa do Rio Novo. Seu Vicente Dias, junto com Alberto Silva, José da Silva Vaz, Antônio Vilela Júnior, criaram o Grupo Dramático e Beneficente Dias Braga. E assim, em agosto de 1913, no Cine Teatro Sul-América, o povo de Entre Rios assistiu à peça A Condessa de Rione. Depois vieram Jocelyn, O Diabo Atrás da Porta, Silvio o Cigano e outras. Seus principais atores eram o próprio Vicente Dias, José Vaz, Carlinda Álvares, Francisco Neves, Virgílio Bilieri e Vilela Júnior. E quem foi Dias Braga? Dias Braga foi um grande ator teatral português. Ele nasceu no final do século XIX. Veio morar no Brasil
e depois virou empresário teatral no princípio do século XX. Era o único que valorizava os autores brasileiros de peças teatrais. Para melhor localizar, para a gente poder lembrar melhor, ele era pai do Brandão Filho, aquele que fazia O Primo Pobre em um programa de TV. Vocês se lembram? Dias Braga percorreu todo o Brasil com sua companhia de teatro Dias Braga. E com ele trabalharam os melhores atores de teatro daquela época. Ele era ator, empresário, adaptador de textos, diretor, enfim, tudo que dizia respeito às artes do teatro era sinônimo do nome Dias Braga. Em 1914, aqui, agora já falando de Entre Rios, a apresentação da peça Jocelyn pelo grupo dramático beneficente Dias Braga usou todo o dinheiro arrecadado para a compra de plantas e árvores para a Praça Condessa do Rio Novo. Sabe onde era a Praça Condessa do Rio Novo? Esse era o nome da hoje nossa querida Praça da Autonomia. Naquele tempo, lá era só um largo coberto de capim e tinha um coreto no meio. Depois ela passou a ser Praça Oscar Wenchenck, nos anos 20, e hoje Praça da Autonomia. Mas naquela época era Praça da Condessa do Rio Novo ou Largo da Condessa. Outras peças foram encenadas depois disso pelo Dias Braga. E a bilheteria era sempre revertida para o ajardinamento da praça ou para a compra de alimentos para os pobres de Entre Rios. Em abril de 1915, faleceu Virgílio Bilieri, vítima de um ataque cardíaco dentro da confeitaria Guarani. Ele foi acudido pelo seu Vicente Dias, que era muito amigo, mas ele não resistiu. Ainda no mesmo ano, o Major Alberto Silva, que era o principal ensaiador das peças, transferiu-se para Petrópolis. Com todo esse desfalque no elenco, o grupo ainda chegou a se apresentar no Cine Guarani, que era de propriedade do seu Vicente Dias, mas o talento entrerriense ficou por aí. Depois de mais alguns espetáculos, o grupo dramático Dias Braga dissolveu-se. Em março de 1924, ainda tentaram reerguê-lo com uma peça chamada Tristezas à Beira-Mar. Mas depois do dia 5 de agosto de 1924, quando faleceu José Vicente Dias, um dos grandes baluartes do teatro em nossa terra, tudo ficou muito mais difícil. Em 1925, mais uma vez, o Dias Braga renasce com tentativas de levarem a peça Cala a Boca e Teuvina e Graças a Deus. Em 1927, a peça Flores de Sombra, de Cláudio de Souza. Em julho de 1928, comemoraram 15 anos e o Dias Braga levou a peça Graças a Deus em agosto e a peça Nossa Terra.